Hoje é dia do quadro Seu Direito, aqui no Correio Manhã, e a gente está falando sobre auxílio doença acidental. Você sabe o que é isso? Sabe quando o trabalhador pode ter esse benefício? É sobre esse assunto que a gente está conversando hoje aqui com o Paulo Vitor Souto. Inclusive tem pergunta, Paulo, do nosso telespectador que já está enviando aqui para a gente. Vamos começar aqui. Foi comprovada que o meu caso, a doença que peguei nos 2 braços foi acidente de trabalho. Recebi os meus direitos, mas já faz uns 10 anos e o problema continua. Tenho direito? O que fazer? Ele tem o nome? Você identificou, não? Não. Telespectador, se você teve uma doença ocupacional oriunda do seu trabalho, do seu labor, e você se afastou e recebeu seus direitos, em relação à empresa, infelizmente você não tem mais nada o que requerer. Se você continua afastado, ainda em virtude de um auxílio-doença, já está em tempo, depois de 10 anos, se aposentar por invalidez. Se por acaso você já está aposentado por invalidez, realmente não há mais nada o que ser feito. Até porque, como você mesmo falou, todos os seus direitos já foram resguardados. Já foram garantidos. Tem uma pergunta de um outro telespectador que não quis se identificar. Há 5 anos ele teve um deslocamento de retina no trabalho, segundo ele. E aí o INSS negou esse benefício do acidente de trabalho. Perdi a visão do olho direito e o órgão previdenciário não reconhece o deslocamento de retina como acidente. É isso? Eu aproveito e emendo uma outra pergunta. Quais são os casos em que não são aceitos, nesse caso do acidente de trabalho, o benefício, né? Aí que tá. Como a gente sempre diz, Linda, todo caso tem que ser analisado em concreto. A questão do deslocamento de retina, se o seu trabalho ele é exercido em contato direto com o computador, há movimentos, e que você realmente o deslocamento de retina pode ser gerado pelo seu trabalho, deveria ter sido reconhecido acidente de trabalho. Se o INSS não reconheceu como acidente de trabalho, a gente pode vir para uma outra questão, Linda. Aí pode ser a ausência de fornecimento da CAT pelo empregador. E nesse caso, muito segurado, cai numa armadilha. Sofre acidente de trabalho, tem uma doença ocupacional e ele não consegue a CAT por não fornecimento do empregador. Nesse caso, ele vai requerer o benefício previdenciário do INSS e ele recebe apenas o auxílio-doença previdenciário. Ele não recebe o auxílio-doença acidentário. E a principal diferença entre um auxílio e outro, Linda, é a estabilidade do empregado quando ele retorna ao emprego. No caso do auxílio-doença acidentário. O empregado tem direito a ficar 1 ano vinculado ao emprego depois que retorna, depois que sofreu um acidente. Entendi. Aqui tem outra pergunta. Eu tenho psoríase e um sério problema de coluna durante 20 anos, trabalho na mesma empresa e os médicos falam que foi na empresa que peguei, que adquiri essa doença. O que devo fazer? Também tenho estresse e depressão, mas continuo trabalhando. Se você se sente incapacitado, é como a gente sempre recomenda, que você procure o INSS para requerer um benefício para você se afastar. Obviamente, todos esses requerimentos de benefícios por incapacidade têm que ser fundamentados em laudos e atestados. Se a sua doença foi adquirida no ambiente de trabalho e você não tem isso reconhecido nem pelo INSS, nem pelo acidente, nem pela empresa, recomendo que você procure um advogado de sua confiança para ingressar com a ação judicial e ter seu direito resguardado em relação aos seus direitos trabalhistas, não previdenciários. Entendi. Aqui uma outra pergunta do Gilberto Tiberi 2. Bom dia, Linda. Fiz uma cirurgia há 8 meses atrás, não voltei a trabalhar ainda. Minhas férias vencem no mês de maio. Isso muda a data das férias? Se você continua em gozo de benefício, o seu contrato de trabalho está suspenso. Logo, todos os efeitos dele estão suspensos. Se suas férias vencem no período de maio, no mês de maio, você terá direito a gozá-las posteriormente quando retornar à empresa. Outra pergunta aqui da telespectadora. Gostaria de saber o seguinte. Faz 1 ano que estou afastada da empresa por acidente de trabalho. Pelo que eu já vi, o empregado não pode perder seus direitos. Então, a empresa paga um prêmio anual aos empregados como participação de lucros da empresa e assiduidade. Eu tenho esse direito, não quero me identificar. Já faz 10 anos que trabalho na mesma empresa. Obrigada. Como eu acabei de mencionar, o benefício previdenciário, ele suspende o contrato de trabalho. Logo, todos os efeitos dele decorrentes são suspensos. No caso de você trabalhar acidentário, você não, ao meu entender, você não tem direito a receber participação de lucros pelo fato de que você não está atuando na empresa, você não está exercendo suas funções. Alguns outros direitos são resguardados, como realmente o fornecimento da CAT, o seu benefício acidentário está sendo recebido porque a empresa respeitou seus direitos na época que foi oportuna. A partir do momento que você retornar às suas atividades, você terá direito, sim, aos direitos trabalhistas. Bom dia, Linda. Gostaria de tirar uma dúvida. Eu trabalhei muito tempo em pé
e peguei, fiquei com varizes nas pernas, tenho muitas dores. E o local que eu trabalhava poderia ser responsável por isso? É só um médico, né? Exatamente. Isso é uma questão mais médica do que de direito em si, do que jurídica. Se o médico atestar, se você se consultar, ele atestar que sua incapacidade, suas varizes, suas doenças foram oriundas do seu labor em pé, sim, você pode ter direitos trabalhistas resguardados e receber um auxílio de doença acidentário ou previdenciário, dependendo do caso. Aqui tem a outra participação do telespectador, Luciano, de Mangabeira. Linda, eu fiz uma cirurgia e o INSS está se recusando a fazer a perícia. O que devo fazer? O INSS, Luciano, eu nunca vi o INSS se recusar a fazer perícia. É improvável que você tenha requerido um benefício por incapacidade e o INSS tenha se recusado a fazer. Isso é automático. A partir do momento que você requer um benefício por incapacidade do INSS, automaticamente já é agendada uma perícia. Então, deve estar ocorrendo algum problema, você deve estar mal orientado em relação a como requerer isso. Aí é o seguinte, no bloco anterior a gente ficou devendo, né, aquela listinha com toda a documentação necessária para quando você for dar entrada, né, no seu auxílio doença acidental. Tá aí Paulo que vai apresentar para a gente os pré-requisitos. Como a gente já adiantou no bloco anterior, Linda, para requerer o auxílio doença acidentário, comunicação desse trabalho é fundamental. Atestados e laudos médicos, carteira de trabalho, comprovante de residência, o CPF e o número de identificação social, que é NIS, PIS ou NIT, certo? Essa comunicação de acidente de trabalho é o que você estava falando, né? A CAT. Isso, é a CAT. Quem é obrigado a fornecer essa CAT de forma primordial? É o empregador. Mas às vezes o empregador se recusa a fornecer isso. Aí como é que o empregado, como é que o segurado fica amparado nessa situação? A CAT ela pode ser fornecida por outras pessoas que não sejam empregador. Parece até incoerente, mas o próprio segurado pode declarar a CAT, elaborar uma CAT. O médico que o atendeu também pode elaborar essa CAT. Os dependentes do segurado também podem elaborar essa CAT, bem como o sindicato da categoria também pode fornecer isso. Então, assim, se o empregador não forneceu a comunicação de acidente de trabalho, há outros meios do segurado, do empregado, garantir essa CAT, certo? Tem outra pergunta aqui. Linda, depois de quanto tempo a gente saindo da empresa fica assegurado pelo INSS? Depende de cada caso, mas regra geral são 12 meses, certo? A partir do momento que você sai da empresa e deixa de contribuir, você mantém a qualidade de segurado, via de regra, 12 meses, mas há exceções. Bom dia, Linda. Meu nome é Verônica, meu marido é pescador e devido ao esforço de trabalho, senti muitas dores nas costas. E fez exames e o ortopedista deu um atestado devido à hérnia de disco. Quais são os direitos devidos nessa situação? O pescador, Linda, ele é considerado um segurado especial, se assim ele contribuir. A contribuição previdenciária dele não necessariamente é o INSS. Ele pode comprovar a atividade dele de pescador através de outros documentos, como inscrição no sindicato da categoria, como as provas de que realmente ele atua como pescador. Nesse caso, se ele se sente incapacitado pelas funções dele, ele pode sim requerer um benefício de incapacidade ao INSS como todo outro trabalhador. Entendi. Paulo, por hoje é só. Muito obrigada pela sua participação, tá? Muito obrigado, Linda. Obrigado, telespectador. Obrigada. Bom dia para você. Você também.